Olá pessoal, estamos aí de volta essa semana com mais um trabalho para apresentar para vocês aqui no canal. Hoje eu estou assim bem animada para fazer o trabalho que está proposto para hoje. Vou falar um pouquinho sobre as mechas lineares. As mechas lineares nada mais são do que mechas construídas através das linhas. Linhas e, é claro, formas geométricas também. É uma técnica de mecha muito versátil, que você pode fazer em qualquer tipo de cabelo. E uma coisa muito bacana que eu acho, que eu considero muito legal na mecha linear, é que ela se adapta a qualquer textura. Ou seja, a cliente tem o cabelo liso, tem o cabelo cacheado, cabelos ondulados, até mesmo cabelos que foram desconectados, em camadas. Qualquer um desses tipos de cabelo se adapta perfeitamente na técnica de mechas lineares. Então aproveite bem aí o passo a passo dessa técnica que eu vou passar a partir de agora para vocês e com certeza você vai ficar aí super animado para reproduzir esse trabalho aí na sua cliente. Acompanhe só a partir de agora. Bom pessoal, como eu disse, estamos aqui hoje com a minha modelo Vânia, que está aqui super disposta a fazer essa transformação, embora seja uma transformação que é muito comercial. Então é uma proposta que você pode, como eu disse anteriormente, você pode sim adaptar a qualquer tipo de cabelo e inclusive adaptar de acordo com o perfil de modelo que você tenha, de cliente que frequente aí o seu salão. Então se você de repente quiser fazer menos mechas, é só você diminuir a quantidade ou até mesmo a espessura das mechas. Nessa técnica que eu vou trabalhar no cabelo da Vânia, que são as técnicas lineares, eu vou fazer uma divisão específica, que inclusive essa divisão é até mesmo conhecida como mecha diamante. Eu particularmente não gosto muito de ficar dando nome às técnicas de mecha não. Eu acredito que o bom profissional, ele tem que entender aquilo que ele está fazendo. Ou seja, se você trabalhar com uma mecha em linha horizontal, você tem que entender qual será o efeito, qual será o resultado da linha horizontal. Da mesma forma, as linhas diagonais, as linhas verticais. Então, o fato é, quando você se torna um designer de mechas, você aprende que cada linha, cada forma geométrica gera um resultado diferente. E com isso você consegue construir qualquer trabalho. Esse trabalho especificamente que eu vou fazer agora no cabelo da Vânia, ele traz uma proposta muito bacana. E para isso, como eu disse, tem uma divisão específica que eu vou mostrar para vocês aqui agora o passo a passo. Primeira coisa que você vai fazer é dividir o cabelo da sua cliente ao meio e encontrar aqui atrás o meio da cabeça. A realidade é, o meio da cabeça você vai conseguir localizar através até mesmo dessa curvatura que a cliente tem aqui, a cabeça dela tem essa curvatura e aqui você vai encontrar o meio da cabeça. Nessa parte você já vai fazer um desenho de um losango. Isso aí, faz um losango aqui. E através desse losango nós vamos depois tirar todas as seções que serão divididas para iniciar o trabalho da mecha. Fez aqui o desenho de um losango, nós vamos prender esta seção e a partir dela nós vamos então separar as outras seções. Pronto. Fez aqui o desenho de um losango. Bom, vou virar aqui a Vânia novamente para você poder acompanhar. Fez o losango na parte de trás. Da parte superior do losango, você vai tirar uma mecha e formar um triângulo, posicionando para a parte frontal. Separei, tira o triângulo. Pode ser um triângulo um pouco mais aberto, que chegue mais ou menos aqui nesse ossinho temporal. Tá? Não precisa ser um triângulo muito fechado e nem muito inclinado para baixo. A gente vai trabalhar aqui com essa medida que é justamente o osso temporal aqui na testa da sua cliente. Separou essa segunda seção, vamos prender e vamos partir para a próxima. Próxima seção, nós vamos trabalhar aqui as laterais. Para fazer essas laterais, eu vou separar aqui a mecha, partindo da lateral do losango. Dessa lateral, eu vou descer em linha diagonal até a orelha. Separei aqui e consegui a minha terceira seção.
Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Lateral do losango, desço uma linha levemente em diagonal até a orelha. Pronto, prendi aqui. E por último, nós teremos aqui a parte posterior, né, a nuca. Eu vou simplesmente, ó, dividir ao meio, partindo desse último ponto aqui do losango. É uma divisão muito simples. Muito fácil para você executar e que traz um resultado assim maravilhoso nas técnicas de mecha. Ok? Vou virar um pouquinho assim para você acompanhar melhor. Fiz o losango. Da pontinha do losango sai um triângulo direcionado para a parte frontal. Das laterais desse losango saem duas linhas em diagonal, separando então as duas laterais. E por último, aqui atrás, nesse ponto, desce uma linha reta até embaixo, separando mais duas seções. Essa é a separação para fazer essa mecha linear, né, que eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo, que é conhecida tecnicamente aí, né, como técnica diamante. Terminada então a divisão, vamos iniciar o processo das mechas, ok? Bom, vamos começar pela parte de trás, na nuca. E aqui embaixo, nessa nuca, eu vou separar uma mecha em diagonal. Essa primeira mecha eu vou deixar como intermediária. Eu não vou fazer, eu não quero marcar nada esse contorno. A próxima mecha, separei aqui, ó. Agora eu tenho um cabelo mais fino, pouco volume, então eu vou deixar um pouquinho mais de intermediária e vou separar a próxima mecha que eu vou fazer. Essa mecha, ela precisa ser trabalhada, de preferência, em transparência. O que acontece? Se eu pegar uma mecha um pouco mais grossa, ela vai dar uma marcação de contraste mais aparente. Então eu particularmente prefiro trabalhar com uma transparência mais fina, que com isso a gente consegue mais naturalidade, as mechas se espalham com mais facilidade, né, entre os fios que não foram descoloridos, e com isso ganha muito mais naturalidade. Então eu prefiro trabalhar com essa espessura de mecha, uma mecha bem transparente, que a gente consegue um efeito bem mais natural. Bom, vou pegar aqui agora essa mecha e vou trabalhar. O detalhe dessa técnica linear é o seguinte: nós não vamos fazer costura e nem tampouco vamos eriçar em momento nenhum. É isso mesmo. Todas as mechas vão ser trabalhadas inteiras, transparências inteiras. E com isso, é claro, a gente ganha também muito tempo. Tempo que você gastaria eriçando ou até mesmo fazendo zigue-zague, não é? Costurando, você ganha esse tempo. Por quê? Nós trabalhamos a mecha inteira sem costura. E o detalhe mais importante é o quê? Nós trabalhamos com uma linha bem diagonal. E com isso, essa linha diagonal já vai me dar o efeito de costura. Ou seja, no final do trabalho, nós vamos observar esse cabelo e vamos notar que vai ter aquela impressão, né, aquela ligeira impressão de que o cabelo foi todo trabalhado em mechas costuradas. E não, vocês vão acompanhar o passo a passo aqui. Todas as sessões nós vamos trabalhar com transparências inteiras sem costura. Vamos lá. Separei aqui, ó, essa primeira mecha. Vou trabalhar. Detalhe, com o pincel bem na vertical. Deposita bem o produto, aproximando bem na raiz, porém deixando o efeito mais esfumado na raiz, ou seja, aquele efeito mais natural. Terminei, vou dar uma viradinha no papel, que eu falo que já é minha marca registrada, essa viradinha no papel, para auxiliar, para evitar do papel descer. Vou continuar aqui, ó. Separo uma mecha, deixo sem fazer e vou pegar a próxima e vou fazer também uma transparência. Vou seguir fazendo dessa forma até terminar essa sessão. Vou fazer assim todas as sessões, né? Porém, essa primeira, aqui na região nuca, eu vou seguir do mesmo jeito até terminar ela.
Coloquei o papel, aplico o produto, depositando bem. Vale assim, observar que nesse trabalho, né, eu preciso passar essa informação para vocês, já vou deixar aí, ó, na legenda aí embaixo. Estou trabalhando aqui com pó descolorante e oxidante de 30 volumes, ok? Se você quiser optar, né, por trabalhar com outra volumagem, tudo é muito individual, de acordo com o diagnóstico, né, que você vai fazer aí no cabelo do sua cliente, testes de mesh, tudo isso é interessante, né, é importante você fazer antes do trabalho. Analisar, ver a textura, saber qual química que ela já usou, né, tudo isso é bem importante. Eu vou seguir aqui, ó, vou seguir a próxima, depois vou seguindo uma transparência, uma deixa intermediária sem fazer. Uma transparência, uma intermediária sem fazer, até chegar no final aqui, ok? Terminando o lado direito, o lado esquerdo também nós vamos trabalhar da mesma forma. Mechas inteiras, em diagonal, em toda essa seção até chegar no final. Sempre trabalhando uma mecha e deixando uma intermediária. Trabalha uma, deixa uma intermediária sem aplicar o produto. E assim nós vamos seguir, até chegar no final. Notem que eu estou trabalhando com um pincel que na verdade é um pincel de silicone. Vou dar essa super dica para vocês, tá? É um pincel de silicone, ele não tem cerdas, ele é um pincel todo em silicone. E esse efeito dele, né, esse formato em zigue-zague, ele faz com que a gente evite que venha fazer algum tipo de marcação próximo da raiz. Então você pode trabalhar com ele numa posição até horizontal também, ou até mesmo 100% vertical, que eu particularmente gosto de trabalhar mais. E faz o depósito normalmente no restante da mecha. Terminou de fazer a aplicação, dobrou o papel e eu gosto de dar essa viradinha no papel. Se eu deixo ele assim, a probabilidade dele escorregar é maior. Então eu prefiro dar uma viradinha sem apertar essa parte para não retirar o produto, ok? E com isso ele se mantém mais firme até o final do trabalho. Terminamos a parte de baixo, agora eu vou fazer a mecha do meio, losango, né? Aquele desenho inicial. O losango nós vamos trabalhar aqui de um lado para o outro. Não vamos trabalhar direita, esquerda, não. Vamos começar, pode começar da direita ou da esquerda, tanto faz, você vai se sentir à vontade. Aqui não importa o lado que você vai iniciar, não vai dar diferença nenhuma. Então, como eu terminei aqui, ó, eu tenho uma mecha intermediária, eu já posso começar com a primeira. Caso eu tivesse terminado a última mecha, sendo mecha descolorida, eu teria que deixar aqui, ó, uma intermediária, para então depois iniciar a descoloração. Então eu vou começar aqui, ó, do lado esquerdo mesmo, ó, deixar uma intermediária, vou pegar aqui uma mecha inteira, transparência inteira, aplicar o produto. Já consegue notar que todas as linhas acabam sendo linhas diagonais e com isso, né, promove o efeito tão natural e o efeito tão distribuído das mechas. Eu também deposito o produto em toda a mecha. E vou fechar o meu papel, assim como tenho feito, né, nas outras sessões também. Fechei, vou pegar a próxima. Deixo a minha intermediária e pego a próxima mecha para fazer. A mesma coisa até chegar no final. Terminada a parte de trás, agora eu vou trabalhar as laterais. Aqui na lateral, eu vou atentar para o seguinte. Como eu fiz aqui a última mecha e ela está encontrando com essa seção, eu tenho que tirar aqui a minha intermediária, para evitar que fique duas mechas juntas, né, unindo e marcando. Aqui a mesma coisa, vou fazer a primeira mecha, separei, deixo essa primeira como intermediária e vou trabalhar a próxima. Essa lateral eu vou trabalhar em diagonal anterior.
O que é uma diagonal anterior? Uma linha diagonal direcionada para a parte da frente. Isso vai trazer um efeito de mechas mais direcionado para a parte frontal, ok? Caso você queira fazer o contrário, também pode. Se você quiser trabalhar a mecha em diagonal posterior, ou seja, da frente, direcionando para trás, você também pode fazer. Porém, neste caso, nós vamos ter sim uma alteração no resultado final. Neste caso, fazendo com a mecha diagonal posterior, a inclinação das mechas, o caimento das mechas vai ser mais direcionado para a parte de trás. Ou seja, você tem a opção de definir o que você quer. Aqui, vou trabalhar diagonal anterior, dos dois lados, ok? Vou fazer o lado direito, fazer o lado esquerdo, todos os dois lados, mecha diagonal anterior. Trabalhou aqui, separei a mecha e já vou colocar aqui ó, o papel. Continuo fazendo as mechas inteiras, sem costurar, sem eriçar, né, desfiar. Vou fazer a mecha inteira. E atentando para a espessura da mecha, que é uma mecha um pouco mais fina. Se fizer com mecha mais grossa, fica realmente uma marcação muito aparente, vai dar um contraste muito intenso, tá? Então aqui nós vamos aplicar o produto. Fechei o papel. Pronto, dou a minha viradinha e aí continuo fazendo aqui até chegar na parte superior. Deixo a intermediária e pego a próxima mecha e vou trabalhando até chegar no final. Terminando, né, os dois lados, assim que você terminar os dois lados, aqui a gente já fez, né, toda a parte posterior e também as laterais. Vamos fazer então a parte do topo. Recordando que na parte do topo nós temos um triângulo, partiu aqui do losango, a pontinha dele, duas linhas em diagonal, formando esse triângulo na parte do topo. Você pode começar a trabalhar do lado direito ou do lado esquerdo, ok? É claro, essa opção é algo assim bem individual, mas que você pode também ter a opinião da sua cliente. Nesse caso aqui, se eu começar a trabalhar, por exemplo, do lado direito, significa que ela vai pentear esse cabelo para o lado esquerdo. Suponhamos que a Vânia gosta de pentear o cabelo dela mais para o lado direito. Então você vem para o lado esquerdo e começa a fazer as mechas da esquerda para a direita. Mas isso é muito opcional. Até porque, e se sua cliente responder que ela divide o cabelo no meio? O que você vai fazer? Né? Então, é algo muito individual, porque eu costumo simplesmente nem perguntar para minha cliente qual lado, né, que ela costuma pentear o cabelo. Por quê? Essa técnica de mecha, se você começar pelo lado esquerdo, o caimento vai ser pelo lado direito, lado direito, você vai começar e ele vai dar um caimento melhor para o lado esquerdo. Se você fizer o oposto, vai ser também um resultado ao contrário. Só que com um detalhe, como a gente trabalha as mechas em diagonal, ela pode usar o cabelo dela tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. A única coisa que vai acontecer é que a iluminação vai ser diferente. Então eu costumo fazer assim, eu gosto sempre de trabalhar mais do lado direito. Então eu faço da direita para a esquerda. E quando termina, na hora da finalização, você pode mostrar para a sua cliente no espelho, você já vai lá e já mostra para ela, olha, se você pentear para o lado direito, dá uma visualização. Se você pentear para o lado esquerdo, dá outra visualização. Se deixar, né, no caimento natural, jogando para trás, também vai dar um outro efeito de mecha. Então nessa hora você ainda valoriza mais o seu trabalho, ok? Então chega de falar, vamos trabalhar. Bom, separei aqui a seção que vai ser trabalhada. Como eu disse, vou começar pelo lado direito, separando uma mecha inteira. Baixa só um pouquinho para mim, Silvânia, para todo mundo ver, ó. Tá vendo? Em diagonal, ok? E aí vou começar por esse lado. Aqui eu já tenho a minha intermediária, tá aqui embaixo já. Então eu vou começar da direita para a esquerda. Eu não vou fazer uma mecha do lado direito e uma do lado esquerdo. Não, eu vou trabalhar todas as mechas no mesmo sentido. Ou seja, começando aqui deste lado direito e terminando no final desse triângulo do outro lado. Vou fazer a primeira mecha aqui para vocês acompanharem. Continuo trabalhando com pó descolorante e OX de 30 volumes.
não modifiquei a minha volumagem, embora você possa sim modificar, por que não? Né? Você pode trabalhar um exemplo, você começou com 30, na hora de terminar, de fazer a última sessão, você pode trabalhar com 40 volumes para acelerar mais a questão do grau de clareamento. Eu particularmente, isso não é regra, gosto de trabalhar mais com oxidante de 30 nesses casos aqui. Até porque a Vânia tem um cabelo mais fino, não é um cabelo processado quimicamente com selagens progressivas, nada disso. Embora isso não influencia, né, no quesito de possibilidade de fazer uma mecha por cima, mas eu prefiro trabalhar com OX de 30 para acompanhar melhor o grau de clareamento, ok? E é óbvio, na parte de trás, onde eu já comecei há mais tempo, vai abrir com mais rapidez também. E aí eu vou lavando gradativamente. Vou seguir aqui, ó, fazendo mais uma mecha. Separei a minha intermediária. E vou pegar a próxima. Ainda, ó, em transparência, mecha fininha. Separo a mecha que vai ser descolorida. E venho aqui com o meu produto. A proporção de mistura, eu coloquei já para vocês aí na legenda, mas eu vou relembrar. Eu estou trabalhando com 50 gramas de pó para 100 ml de OX de 30 volumes, ok? 1 para 2. Se você quiser optar por trabalhar com outra proporção de mistura, você também pode optar por trabalhar com outra proporção, vai depender do pó descolorante do OX que você utiliza. Eu, na maior parte das vezes, quando estou trabalhando com mechas no papel, trabalho sempre com a proporção de 1 para 2. Ok? Vamos fazendo aqui até chegar na última mecha. Lembrando que quando eu chegar aqui no final, a última mecha, a primeira, na verdade, aqui, ó, do contorno, ela não pode ser descolorida. A gente tem que atentar para isso, ok? Senão fica uma marcação, né, logo na parte frontal. Finalizando aqui agora, vou deixar essa última mecha sem fazer e vou fazer só essa penúltima, justamente para evitar a marcação nessa parte frontal. Se você quiser, você pode ainda pegar essa última mecha, fazer um zigue-zague, né, uma costura e trabalhar ela, mas descolorir ela inteira de forma nenhuma, senão realmente fica muito marcado. Então aqui a minha opção, como eu venho trabalhando todas as mechas inteiras, transparências inteiras, sem costurar nenhuma delas, então eu também vou deixar essa última aqui como intermediária, para evitar marcação nesse contorno. E aí fica de uma maneira mais suave, né? Eu acredito que fica mais harmonioso assim, sem marcação na parte frontal. E sem marcação significa que esse trabalho vai ter mais durabilidade também. A cliente vai conseguir manter por mais tempo esse efeito. Quando a gente marca, né, a marcação primeiro ela precisa ser bem precisa. Né? E em segundo ponto é que realmente quando a gente marca essa parte frontal, você acaba promovendo aqui um efeito onde a cliente vai precisar fazer o retoque dessas mechas com menos tempo. Neste caso aqui a gente pode esperar muito mais tempo, que fica um efeito muito natural. Ok? Então terminamos aqui recapitulando. Todas as mechas foram trabalhadas em linha diagonal. Nuca, meio, que foi trabalhado losango. As laterais, parietais, trabalhado em diagonal anterior, ou seja, direcionado para frente. E o topo, que foi o último triângulo, trabalhei aqui, ó, de um lado para o outro. Começamos aqui do lado direito e fomos seguindo até o lado esquerdo até terminar. Agora é só aguardar o tempo de pausa aqui, que não tem um tempo exato, a gente tem que realmente estar olhando a cada minutinho para ver o grau de clareamento desse cabelo, para então a gente fazer a lavagem e fazer a tonalização. Tonalização essa que eu passo já já para vocês aí qual a cor que nós vamos utilizar. E aqui está o nosso resultado das nossas mechas de hoje na minha modelo Vânia, né, que foi transformada completamente. Vou mostrar um pouquinho para vocês, olha só. Esse é o resultado das mechas lineares, pessoal, olha só. Mechas bem espalhadas, tá vendo? As mechas não ficam grossas, por quê? Porque aqui nós trabalhamos, e é o que eu indico para você fazer aí também,
Mechas em transparência, mais fininha, para a gente conseguir esse resultado de iluminação. Olha só. Muita naturalidade. E aqui, como eu já coloquei aí para vocês, nós utilizamos aqui a coloração 9.21, né, no cabelo da Vânia. Foi o 9.21 para tonalizar com a X de 10, para dar esse resultado aqui maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Você gostou, Vânia? Eu adorei. Que bom! E a Vânia é tímida, gente, mas eu não sou não, eu falo um dobrado aqui. E aí, gente, esse é o nosso resultado. Mechas lineares, você pode trabalhar qualquer linha. Aqui, eu trabalhei diagonal. Ainda vou apresentar para vocês mechas lineares em linhas verticais, em círculo. Aguarde que tem muita coisa boa vindo aí pro canal, ok? Então não deixa de curtir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, o que você está esperando? Se inscreve logo no canal para você poder aí, ó, curtir, compartilhar, fazer tudo que você quiser, mostrar para os amigos esses vídeos que a gente tem colocado aqui, né, que é para o nosso crescimento profissional, ok? Então espero que tenham gostado. Fica para vocês aí um grande abraço e até semana que vem.